Olá, está começando mais um programa do Coach Matinal, o programa que irá mudar o seu dia. Então, dando início ao nosso programa, hoje nós vamos falar sobre a morte, né? Sobre não esperar a morte chegar. E pode parecer um pouco macabro isso, só que não é macabro, e você vai entender o porquê, e você vai entender o que isso tem a ver também com sua autoestima, e por que é tão importante isso. Mas antes, deixa eu dar um recado muito importante para você. Já aproveita e deixa o seu curtir aí no vídeo, tá certo? Já deixa o seu curtir, o seu joinha, porque isso ajuda o canal a crescer, ajuda que estas informações tão importantes cheguem em mais pessoas, e isso ajuda, obviamente, a divulgar, a espalhar, a que mais pessoas consigam ter acesso a essas informações. Então vamos falar sobre não esperar a morte chegar. E por que a gente está falando sobre isso, né? Sobre morte hoje, uma coisa tão ruim. Só que a morte, ela é uma etapa da vida. Ela faz parte, ela é o ciclo da vida. E por mais que a gente fique negando isso, e por mais que a gente viva evitando isso, até mesmo pensar nisso, a morte, ela é uma realidade. E a morte não está presente somente no final da nossa vida. Ela está presente quando acabam ciclos. Por exemplo, o fim de um relacionamento é uma morte, né? Acabou aquele ciclo. Quando uma pessoa termina uma faculdade, termina um estudo, termina um curso, aquele curso termina, é o fim daquele curso, né? Nós passamos então por várias fases de morte e renascimento. Renascimento, por exemplo, quando a gente sai de um emprego, ou seja, morremos dentro daquele emprego, né? Acabou aquele emprego, acabou aquela identidade, não somos mais aquela pessoa que trabalhava naquela empresa, entramos em outra empresa e renascemos de uma outra forma, com novos aprendizados, com mais habilidades, com mais meios hábeis para agir no meio, para agir na realidade, né? Mas por que eu estou falando sobre não esperar a morte chegar? Primeiramente, a gente tem que entender que a gente se relaciona, nós somos seres sociais. E relacionar é como estar várias pedras dentro de um saquinho, né? Aí você faz assim, elas ficam se batendo, gerando atrito. Ou seja, nós vamos viver nos relacionando e é inevitável que tenhamos atrito com outras pessoas, né? E vamos ter atrito, obviamente, com as pessoas que mais a gente ama, né? Como diria Cristina Cara, ela disse uma vez que as pessoas que mais a gente ama nos fazem sofrer porque elas têm a chave do nosso coração, né? Ou seja, a chave do nosso coração a gente dá para as pessoas que nós amamos, e às vezes elas acabam nos ferindo, mas não intencionalmente, e sim por causa dessa questão dos relacionamentos. O problema é quando a gente guarda a mágoa, e a gente guarda tão preso essa mágoa, né? A gente segura, se apega tanto a isso, que impede de nos relacionarmos com quem a gente ama. E a gente não percebe que nesse momento estamos perdendo tempo de viver momentos importantes com quem amamos, tempos de estar ao lado da pessoa que nós amamos. E isso também afeta a nossa autoestima, porque a nossa autoestima, a nossa noção de eu, ela vai se ampliando cada vez mais. Como assim? É mais ou menos o seguinte: você pode dizer a minha camisa, a minha casa, o meu carro, né? a minha mãe, a minha família, ou seja, as minhas coisas, aquilo que faz parte também de mim, né? E quando nós entramos em atrito, a gente também acaba brigando com aquela pessoa. Isso faz a nossa autoestima diminuir, pois também o nosso relacionamento é afetado aquilo, e isso afeta a nossa autoestima também, né? Afeta o nosso eu. Então é importante sim entendermos a questão do perdão. Então a autoestima também está relacionada com o perdão. Por quê? Porque se a gente espera a morte chegar, por que eu falo disso de esperar a morte chegar? Porque quando as pessoas estão morrendo, quando a gente chega no final da nossa vida, a gente lembra das coisas que mais nós gostaríamos. E se você perguntar para uma pessoa, dificilmente ela vai dizer que queria uma casa, que queria um carro maior, né, umas coisas mais potentes, não. Ela vai dizer dos momentos especiais com aquelas pessoas que ela tanto ama. E se a gente está brigado com essas pessoas que nós tanto amamos, nós estamos perdendo tempo e desperdiçando um precioso tempo que a gente quer passar ao lado das pessoas que nós amamos. Então, vamos deixar para lá essas brigas, rusgas, momentos, coisinhas pequenas e triviais, e vamos viver a vida assim de uma maneira mais alegre, de uma maneira mais
autêntica e perdoando para aumentar a nossa autoestima e viver ao lado de quem nós amamos, tá certo? Quero deixar aqui mais um recado para você, que é o seguinte: neste final de semana, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no dia 9 de outubro de 2016, ou seja, no próximo domingo, terá a nossa primeira aula online, a nossa palestra online sobre a autoestima elevada, onde eu vou falar para você dos 3 pilares e como você fazer para aumentar a sua autoestima em 21 dias. Eu vou explicar também por que a prosperidade financeira, por que os relacionamentos e a sua felicidade profissional também dependem de uma autoestima adequada, tá certo? E se você quiser saber mais sobre esse assunto, você clica no link abaixo, você vai ser direcionado a uma página, cadastra o seu e-mail e eu vou enviar para você um workbook para você já ir se preparando, imprimir esse material para utilizar no dia da palestra, tá certo? Porque eu, meu amigo, minha amiga, desejo para você um ótimo dia, com incríveis mudanças e profundas realizações. Eu desejo a você um ótimo dia. Eu desejo a você um bom dia!